Olá, todos os presentes, boa noite. Nós vamos dar início, então, ao exame geral de defesa do aluno Paulo César Scatolin. Eu começo agradecendo a nossa querida banca, o Leonardo Rios e ao professor Marcel Fantin. E quem vai começar agora a falar, então, vai ser o Paulo. O Paulo vai fazer a sua apresentação. Paulo, você tem aí de 20 minutos a meia hora para fazer a sua apresentaçãozinha. E aí, depois a gente passa a parte da arguição. Então, fica à vontade, Paulo, pode começar. Obrigado, professora. Boa noite a todos. Boa noite. Eu vejo a presença do irmão aqui, Joel Scatolin Júnior, né? Uma grande satisfação, me sinto honrado com a presença dele aqui. E eu tenho diversos agradecimentos. Eu sei que o tempo é exíguo, eu não vou conseguir agradecer a todos, mas eu quero fazer um agradecimento especial à minha orientadora, a professora Vanessa, ao meu co-orientador, o professor Juliano, o professor Dr. Leonardo Rios também, que contribuiu demais para a consecução do meu trabalho, o professor Dr. Marcel Fantin, que gentilmente aceitou o convite para participar da minha banca. Eu confesso para vocês que, antes mesmo de terminar o curso, eu já venho colhendo os frutos da pós-graduação em estrito sensu, me possibilitando novas oportunidades, né? Isso é muito gratificante e eu me sinto realizado. É um momento muito importante para mim, é um momento de extrema felicidade e eu gostaria, e compartilho aqui com vocês, né, esse momento e eu gostaria de agradecer também a todo o corpo docente da instituição, desde a coordenação até as meninas que trabalham na secretaria, que sempre me atenderam com muita presteza, com muita firmeza, né, e com muita atenção. Então, agradeço também aos outros professores que participaram da minha qualificação. Enfim, agora eu vou começar, porque senão só fico agradecendo aqui, eu não consigo, mas eu queria compartilhar esse momento, que para mim é muito especial, tá? Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela. Eu só não consigo vê-los. Depois que eu começo a compartilhar aqui, eu não consigo mais vê-los, tá? Então, deixa eu só... Pode ficar tranquilo, Paulo. Qualquer coisa a gente dá um alô, tá bom? Bom, se vocês não estiverem visualizando alguma coisa, por favor, me avisem, tá? Eu vou compartilhar a minha tela toda aqui, para poder... Deixa eu só... Vamos lá. Tudo em ordem aí? Conseguem enxergar certinho? Peraí, ele está carregando ainda. Eu não sei se está focado, porque eu abri uma tela aqui escura para poder ficar mais vívido aqui a imagem, né, enquadramento. Deixa eu ver, eu não estou vendo compartilhamento, Paulo. Para mim aqui está dizendo que está compartilhando. Não, abriu? Vocês estão vendo aí? Não. Vou tentar de novo aqui. Começou a compartilhar e fechou. Parou, foi isso. Vou tentar de novo, vamos lá. Beleza. Deu Beleza, certo? Certinho. Maravilha. Então vamos lá, o título do meu trabalho, da minha dissertação, da minha pesquisa é Resultados do processo de licenciamento ambiental dos postos de combustíveis do município de Araraquara. Esse título ele sofreu uma alteração aí no transcorrer do curso, em razão de todos os fatores que influenciaram, né, os fatores externos, a Covid, enfim, as impossibilidades de coletas a campo, né? Então, ele sofreu, eu digo que sofreu porque o professor Marcel, ele está praticamente tendo o primeiro contato com o meu trabalho, né? O professor Leonardo e a minha orientadora, a professora Vanessa, vão perceber que houve uma alteração aí no título do meu trabalho. Então, o título é Resultados do processo de licenciamento ambiental dos postos de combustíveis do município de Araraquara. Então, eu faço aqui uma pequena introdução, quero ser bem breve aqui, para não ocupar muito tempo. Então, assim, a pesquisa em si, ela buscou apresentar os principais resultados do licenciamento ambiental dos postos de gasolina de Araraquara, com fulcro ou embasado com base na resolução CONAMA, do Conselho Nacional do Meio Ambiente, número 273 de 2000, que trata do procedimento e da obrigatoriedade do licenciamento ambiental para esses empreendimentos, né?
Araraquara possui 148 postos, entre postos ativos e inativos. É um dado soerguido lá do site da Agência Nacional do Petróleo, dado extraído no começo de janeiro agora de 2021, né? A autarquia federal, ela outorgou para esses 148 postos existentes nas cidades 73 outorgas. Então, nós temos 73 postos funcionando na cidade. No final de dezembro de 2019, a CETESB cadastrou como áreas contaminadas pelos postos de gasolina 27 áreas, 27 terrenos onde estão instalados os postos de gasolina, né? Então, a CETESB, os pesquisadores, os estudiosos entendem que a atividade de revenda varejista de combustíveis é potencialmente poluidora, o que se comprova pelos dados elencados, os dados lançados publicamente pela CETESB. A CETESB faz relatórios anuais desses dados, dessas áreas contaminadas pelos postos de gasolina. Em Araraquara, nós temos 27 postos contaminados, né? Nós tínhamos, no início da fiscalização pela CETESB, 4 postos em 2004, saltando para 27 em dezembro de 2019. Em todo o estado, nós temos nós tínhamos, né, em dezembro de 2019, 4.727 postos cadastrados como contaminados, tá? Com o licenciamento ambiental, com a implantação da Resolução CONAMA número 273 de 2000, diversas áreas foram identificadas, né? Essas áreas, elas sofreram a influência dessa fiscalização da Agência Ambiental Paulista, que é a CETESB, e com a implantação da Resolução CONAMA 273, diversos contaminantes foram encontrados nessas áreas, né? Então, eu destaco aqui, especialmente o BETEX, que é uma composição basicamente representada pelo benzeno, metilbenzeno, os chilenos e tolueno e os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, né? O primeiro, depois mais para frente eu vou abordar com mais detalhe, mas o primeiro, ele causa grande preocupação porque ele é comprovadamente uma substância que induz ao câncer. Ele provoca o câncer, né? A exposição ao benzeno provoca o câncer, enquanto que os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos são também contaminantes importantes e têm uma maior resistência no solo. Isso vai ser exposto um pouquinho mais para frente. Bom, a minha justificativa, ela se assentou na ideia de que a atividade de revenda varejista ela foi por muito tempo negligenciada, sobretudo pela ausência de normativa, sobretudo pela ausência de norma, era muito superficial. Nós tínhamos a lei nacional, a lei da Política Nacional do Meio Ambiente, nós temos a Constituição Federal de 1988, algumas resoluções do próprio Conselho Nacional do Meio Ambiente, mas por uma questão de falta de preocupação ambiental, dos próprios empreendedores, da própria sociedade como um todo, né, aqui, claro que voltada à atividade de revenda varejista, e a ausência de uma normativa fazia com que a atividade de revenda varejista de combustíveis fosse ou foi negligenciada por muito tempo, né? E a justificativa também, ela se assenta que esses elementos que foram lançados no solo e nos recursos hídricos de Araraquara, eles são muito perigosos, eles afetam severamente o nosso ambiente, né? Então, de acordo com o referencial teórico, o solo e a malha hídrica, os recursos hídricos, os recursos naturais de Araraquara, eles são absolutamente vulneráveis aos contaminantes BETEX, hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, os combustíveis automotivos, os hidrocarbonetos totais de petróleo e aqueles correlatos aos combustíveis, né? Nós temos em Araraquara o aquífero Guarani, e aqui é uma área de recarga. O aquífero Guarani, por ele ter uma essência porosa, ele também está exposto a esses contaminantes. Então, é uma grande preocupação. A justificativa também se assentou nessa preocupação. Essa pesquisa, ela foi dedicada a essa questão de proteção à saúde da população local e também aos recursos naturais existentes aqui na nossa cidade. Então, diante da relevância do tema, eu entendi, mostrou-se interessante pesquisar e analisar qual foi o alcance da normativa em apreço, qual foi o alcance, quais foram os resultados da aplicação da Resolução CONAMA 273 aos postos de Araraquara. E extraindo-se daí, dessa pesquisa,
como é que estão esses postos? Eles foram recuperados, as áreas foram recuperadas, elas estão em manutenção, estão em remediação. Então, essa era a ideia de trazer um status, uma atualização do estado que se encontram as áreas afetadas pelos postos de gasolina. E essa base, ela foi extraída exatamente das considerações da própria Resolução CONAMA 273, onde lá se pontua que o sistema de armazenamento de combustíveis, maiormente, ou sobretudo, os subterrâneos, é considerado potencialmente poluidor, né? Então, esses vazamentos, com o tempo, eles vêm aumentando em razão da falta de equipamentos, falta de treinamento de pessoal, falta de preocupação de manutenção, né? E com esses vazamentos, é claro que nós vamos encontrar a problemática da contaminação dos recursos hídricos do solo de Araraquara, né? Bom, aí eu passo um pouquinho para falar agora do meu referencial teórico, e eu gostaria de abordar aqui que, apesar de nós termos outras fontes energéticas, o petróleo ainda é a maior demanda mundial, né? Então, existe uma tendência muito incisiva, muito forte, que o petróleo ainda continue tomando a frente, sendo o carro-chefe dessas fontes energéticas, né? Houve um aumento significativo da produção de petróleo no mundo, e no Brasil não é diferente. Nós tivemos, em relação ao ano de 2018 para 2019, 4 bilhões de litros de petróleos produzidos a mais no nosso país. Então, é um fator preocupante realmente. Então, para falar dos derivados do petróleo, que é o que nós tratamos aqui, nós temos a gasolina, que é constituída pelos hidrocarbonetos, né? Aqui eu englobo os BTEX e os HPAs, dentre outros. O diesel também, constituído por hidrocarbonetos, a gente tem um enxofre também. O gás natural veicular, a mesma coisa, e também temos os biocombustíveis, que muitas vezes, ou por diversas vezes, foram considerados fontes alternativas. Mas aqui eu preciso fazer um adendo. A nossa gasolina é adicionado um percentual à razão de 25% a 27%, 27,5%, de acordo com a lei de legislação federal, para que se dê uma maior condição para a gasolina, para que se dê uma estruturada no preço, na forma de se comercializar a gasolina no nosso país. E isso é um fator preocupante, porque o álcool, ele é um condutor, é um facilitador de ingresso dos contaminantes, sobretudo aqui o BTEX, nos compartimentos ambientais. Isso é muito preocupante. Agora eu passo um pouquinho a falar da normativa, né, do nosso arcabouço jurídico. Eu preferi aqui colocar um pouco a Constituição Federal em primeiro plano, porque lá no artigo 225, no caput da Constituição, o nosso legislador constituinte, ele trouxe a previsão de proteção ao meio ambiente, a preservação do meio ambiente em uma sinergia entre o poder público, a administração pública e a sociedade como um todo, para que haja a preservação das nossas gerações, da nossa geração e das gerações futuras, né? Então, existe a possibilidade de um controle da comercialização, da produção, enfim, dos transportes, para poder dar uma estrutura na qualidade de vida no meio ambiente. A proteção constitucional, ela é a matriz, mas ela não é a primeira fonte aqui destacada no trabalho como a original, né? Porque nós temos a Política Nacional do Meio Ambiente, que é revestida na Lei 6.938 de 81, né? Que ela tem lá no licenciamento ambiental um dos seus principais instrumentos, e prevê lá no artigo 10, parágrafo 1º, que o licenciamento ambiental, no próprio caput, né, do artigo 10, prevê que a construção, instalação, ampliação e funcionamento dos estabelecimentos dependerão do prévio licenciamento ambiental. Então, há uma confluência aqui do dispositivo infraconstitucional com o disposto lá na Carta Política. Aí, um pouquinho mais para frente, a gente continua aqui falando do arcabouço jurídico, porque nós temos a definição do licenciamento ambiental, que é encontrado lá na Resolução 237 de 1997, onde, lá no artigo 1º, inciso 1, licenciamento ambiental é procedimento administrativo que o órgão competente promove para entregar as licenças, outorgar as licenças ao empreendedor, à empresa que vai executar uma atividade econômica que é potencialmente poluidora do meio ambiente, né? E ao passo que, lá no inciso 2, entende-se por licença ambiental o próprio ato administrativo que entrega o documento, outorga, né, a licença para que se opere o posto de combustível. Aqui
evidentemente, voltado aos postos de combustíveis, né? Bom, aí nós temos a legislação municipal também, que é a Lei Complementar número 140, de 2011, ela foi reformulada pela legislação, eu tenho aqui a Lei Complementar número 140, que trata de uma confluência, de uma cooperação entre os entes federativos, me desculpe que eu acabei aqui adiantando a minha fala. Então, existe uma cooperação entre os entes federativos, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, para que haja uma colaboração, uma cooperação entre essas entidades, para que se promova o licenciamento ambiental, para que se promova essa responsabilização de se cuidar do meio ambiente, para que o meio ambiente traga um equilíbrio ao desenvolvimento econômico, seja sustentável. Então, a lei complementar número 140 de 2011, ela é proveniente do artigo 23, parágrafo único lá da Constituição Federal, onde deve existir aí uma simetria entre os entes federativos para que haja a entrega da proteção ambiental, né? Bom, aí, na própria resolução 273 de 2000 do CONAMA, eu destaco o posto revendedor, que é aquele posto de gasolina que nós encontramos nas ruas, encontrávamos, em alguns casos, dentro de shoppings, né? Aqui eu destaco a diferença porque o posto de combustível, o posto revendedor, previsto lá no parágrafo 1º, né, do artigo 2º da resolução 273, ele desenha o posto revendedor, que é aquele que nós vamos, paramos lá na bomba, abastecemos o nosso carro, vamos embora e pagamos o que consumimos. Ao passo que o posto de abastecimento é aquele que fica dentro de uma associação, de uma corporação, de uma entidade qualquer, para atender uma demanda privada, né? Nós temos ainda instalações retalhistas, que são as bases que fazem as distribuições, e os postos, ou posto flutuante, que é aqueles que atendem no mar, ou fica mais voltado para uma distribuição e comércio, em local fixo, mas para atender uma população que vive ali das embarcações, de barquinhos, né, para poder movimentar esse setor econômico. Bom, aí continuando, agora sim, falando da legislação municipal, nós temos a Lei 807, de abril de 2011, né? Ela é uma legislação municipal e ela dispõe de diversas restrições para os novos empreendimentos. E aqui eu até deixei um destaque que os novos postos de gasolina que se pretende instalar no município, eles devem observar também a legislação municipal. E a lei número 807 de 2011, ela traz essa proteção. Ela traz essa ideia de que, a depender do espaço, eu não posso mais construir, não posso abrir um posto de gasolina. Eu tenho diversas disposições. A depender da localização do meu posto, eu preciso observar se existe lá associações, se existe ginásio, se existe clubes, escolas, mas o que mais destaca aqui, que eu acho que é imperativo na lei, é que deve ser observada uma distância nunca inferior a 200 metros das vias próximas aos córregos e mananciais situados na área urbana de Araraquara. E mais para frente nós vamos verificar que é tão importante essa legislação, porque os nossos postos, os postos investigados através do georreferenciamento que foi feito, eles estão localizados essencialmente na região urbana da cidade. Aí, partindo aqui para, mais para frente, aqui no nosso referencial teórico, eu falo um pouquinho agora, volto um pouco à resolução 237, que fala sobre o procedimento, licenciamento ambiental. Em São Paulo, a companhia ambiental responsável é a CETESB. Aqui em Araraquara, nós temos a agência da CETESB, a agência de Araraquara, que atende as demandas aqui da nossa cidade. E o licenciamento ambiental, ele se dá por 3 vias, né? Então, nós temos a licença prévia, que é aquela consulta que a entidade ambiental faz a viabilizar, né, o planejamento, o projeto, a concepção da localização do posto de gasolina, para depois conceder a licença de instalação, onde o operador ou o empresário, o empreendedor, vai poder cortar uma árvore, vai poder fazer uma instalação, colocar lá os seus tanques subterrâneos, as tubulações, os spreaders, a testilha, ou a testeira, como queiram, né? E os sampings de bomba, são tantos instrumentos que são alocados nessa fase. Aí depois, evidentemente, nós temos a licença de operação, que permite o funcionamento
desde que haja a conclusão, a concreção das duas outras licenças. Aí, continuando, o que é importante a gente destacar aqui é a resolução número 319 de 2002, que alterou a própria resolução 273 do CONAMA, artigo 3º e artigo 9º da resolução 273 do CONAMA, para fazer constar lá na resolução que os postos, a partir de 2007, eles necessariamente, eles precisam conter tanques jaquetados. O que é tanque jaquetado? É o tanque que tem uma parede dupla, que tem um monitoramento intersticial por sensores. Evidentemente, os tanques mais antigos, eles eram metálicos e com a corrosão do tempo, ali com os combustíveis, o álcool, ia extravasando, ia vazando os combustíveis e a gente não tinha a ideia de quanto tinha se perdido ali no ambiente, né? Hoje a gente tem a possibilidade não só dos tanques, mas de ter outros mecanismos para poder gerenciar, para poder monitorar se há ou não um vazamento, né? Então, é claro que os tanques, eles precisam estar certificados por empresas creditadas pelo Inmetro, e também respeitadas as normas da BNT. É uma condição sem a qual não, né? É uma condição sem a qual não, para que se instale um posto de gasolina hoje no Brasil como um todo, né? E não é diferente aqui em Araraquara. Agora, fala um pouquinho sobre a contaminação por hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos estão presentes nos combustíveis, né? E eu quero destacar aqui os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos e os BTECs, né? Então, eu começo pelos HPAs. Eles persistem mais no ambiente e persistem mais nos compartimentos ambientais. Água, solo, sedimento, biota, enfim, eles têm mais aderência, eles são menos solúveis e menos voláteis que os BTECs. Ao passo disso, os BTECs não. Eles são considerados mais solúveis, eles têm uma maior volatilidade, eles têm uma maior mobilidade, e essa frequência da mobilidade, como eu já adiantei na precedência, o álcool ele facilita. Então, o álcool, quando ele é adicionado à gasolina, ele faz com que os BTECs, o benzeno, o tolueno, o etilbenzeno chileno, eles tenham uma condutividade maior, podendo atingir o lençol freático, podendo atingir uma extensão maior de contaminação. Bom, aí agora começa a falar um pouquinho sobre as áreas contaminadas no estado de São Paulo. São dados extraídos dos relatórios anuais da CETESB, e a CETESB começou em 2002 a divulgar as listas anuais, os relatórios das áreas contaminadas, né? Lá em 2002, a CETESB já havia divulgado 255 áreas contaminadas. Aqui eu englobo todas as atividades, não isolo os postos de gasolina. Aqui eu estou falando de todas as atividades, tá? Então, lá em 2018, dezembro de 2018, nós tínhamos 6.110 áreas contaminadas no estado de São Paulo. A maioria por postos de gasolina. Nós vamos chegar num quadro que vai demonstrar isso para a gente. Aí depois, em 2019, que é o relatório onde eu embasei mais a minha pesquisa, porque foi o mais próximo aí do interstício, do tempo que foi realizada a minha pesquisa, essas áreas cadastradas pela CETESB, elas chegaram a 6.285, né? E aqui, eu também faço uma observação, a legenda ficou um pouco pequena, mas a linha vermelha, ela destaca, reabilitada para uso declarado. Poxa, eu vou subentender que elas estão reabilitadas para uso declarado, então eu posso exercer a atividade de revenda de forma tranquila. Só que eu tenho que observar que a próxima linha, é a azul, que está ali em 1429, ela traz processo de remediação, em processo de remediação. Então, é um fator preocupante, existe um equilíbrio das áreas recuperadas daquelas que ainda estão em recuperação. Então, deve haver aqui uma constante fiscalização dos órgãos competentes, sobretudo aqui da CETESB, né? Bom, aí, as áreas contaminadas em São Paulo, elas cresceram, como nós já vimos na imagem anterior, e eu gostaria de destacar aqui o número voltado aos postos de gasolina, né? Então, olha, de 6.285 áreas, em dezembro de 2019, a CETESB cadastrou 4.475 áreas para os postos de gasolina. É um total muito alto, mais de 70% das áreas cadastradas no estado de São Paulo. Mas isso é em razão da resolução CONAMA 273 de 2000. Muito provavelmente. É em função da própria resolução 273 de 2000. Mas é um dado alarmante.
Outro dado alarmante é que se nós pegarmos aqui, visualizarmos a primeira coluna que trata da região onde estão inseridos os postos, eu vou verificar, claro, que o estado de São Paulo, nosso estado bandeirante é muito gigante, é grande, né? Temos diversos municípios, mas ele está equiparado à nossa capital, com quase 1.643 pontos de revenda contaminados, né? Então, ao passo que eu tenho em São Paulo 1.643, eu tenho no interior, claro que no todo, 1.639. Então, é um dado alarmante também, é um dado que chama muita atenção e que preocupa os agentes da CETESB, preocupa a própria sociedade como um todo, né? Bom, agora, afunilando mais para Araraquara começou a registrar e lançou os primeiros registros lá no ano de 2004. Então, a CETESB, agora já só falando dos postos de gasolina, né? Agora a gente isola aqui, vamos falar exclusivamente dos postos de gasolina em Araraquara. Então, vejam, Araraquara, em 2004, já tinha 4 áreas contaminadas por postos de gasolina. Logo, em 2011, nós já tínhamos 28 áreas, 33 registradas em 2016, e depois, lá em 2018, 36 áreas. Vejam que, em 2011... de 28 áreas cadastradas, em Araraquara, 21 áreas eram atribuídas, tinha relação com os postos de gasolina. Chegando a 2018 e 2019, 27 áreas, de um total de 36. Né? E aqui eu também faço um destaque, porque dos 27 postos, nós temos que incluir ainda mais 8 postos aqui de abastecimento, que são aqueles pontos particulares e privados que eu destaquei lá, no outro slide, lá na precedência, né? Então, na verdade, as 36 áreas, nós vamos subtrair uma, que é o DAI, que é resíduo sólido, contaminado com resíduo sólido, o restante é só combustível. Então, nós temos a Quimatec, nós temos a Cutralha, eu nem sei se eu posso falar aqui os nomes, mas nós temos companhias, nós temos transportadoras, nós temos empresas de ônibus que contaminaram de forma agressiva o solo, tá? Então, eu não faço aqui um isolamento aos postos de gasolina. É só uma observação que eu acho que é importante ser feita. Aí eu trago aqui 2 mapas da análise ambiental realizada pelo setor ambiental do DAI, Departamento de Água e Esgoto de Araraquara, em 2011 e 2016. Né? Eu sei que ficou um pouco pequena a imagem, ela reduz mais ainda quando ela é projetada no MIT, mas dá para ter uma ideia dos pontos destacados aí da malha hídrica, que acaba por implementar ali, né? Acaba por compor toda a área urbana, basicamente da cidade de Araraquara, tá? E aí agora eu quero falar um pouquinho sobre alguns estudos que eu me embasei. Eu vou aqui tratar um pouquinho sobre a poluição, exatamente, tratada mais voltado para as questões aqui de Araraquara, mas puxar um pouquinho em razão da vulnerabilidade dos nossos recursos naturais, solo e os recursos hídricos, né? Então, a contaminação do solo e das águas, ela vem sendo agravada pela contaminação, obviamente, e é uma preocupação. Não só, eu falei há pouco, é uma preocupação para a CETESB, mas uma preocupação também para o ambiente acadêmico, para os estudos científicos, né? Então, se eu vou degradar um recurso que eu possa aproveitar em meu benefício da população, eu estou afetando aquele recurso, eu não posso aproveitá-lo futuramente. É um raciocínio óbvio. Eu destaco um estudo realizado por Meaulo em 2014, de São Carlos, é uma dissertação, mestrado, e naquela época, em 2004, aqui eu faço uma junção com o meu trabalho, em 2004, Meaulo identificou em Araraquara 67 postos de gasolina, dentre outros setores econômicos, mas 67 postos de gasolina, como atividades potencialmente poluidoras. Só que lá em 2004, mediante as amostras que foram coletadas, o estudo que foi realizado por Meaulo, não foram constatadas áreas afetadas por postos de gasolina. E aqui eu quero destacar e fazer a observação que, em Araraquara, a CETESB cadastrou as primeiras áreas, como mencionado, em 2004. Só que o relatório da CETESB chegou em dezembro de 2004, e o estudo é um pouquinho anterior, tá? Então, eu quero ter essa junção com o meu trabalho, destacar os 67 postos que foram apontados como potenciais
poluidores, né, como agentes poluidores dos nossos recursos, solo e águas, mas não foi constatada naquela época, em 2004, nenhuma contaminação expressiva, ou não teve nenhuma contaminação, na verdade, né? Então, eu faço agora uma breve descrição da hidrografia de Araraquara. Araraquara faz parte de 2 bacias hidrográficas, e o destaque aqui fica no item 4, onde nós temos as bacias do Ribeirão das Cruzes e do Ribeirão Águas do Paiol, que são mananciais superficiais de abastecimento de água de Araraquara, né? Bom, também quero fazer aqui uma breve descrição dos postos de abastecimento de Araraquara. Como eu já falei, Araraquara é uma cidade que está aqui posicionada muito próximo, né, dessa recarga do aquífero Guarani, nós chamamos de afloramento. Então, o aquífero Guarani está bem próximo da superfície da cidade, e isso é um fator, é um vetor preocupante, porque se nós lançarmos os contaminantes, nós vamos afetar o solo, vamos afetar as rochas são porosas, nós vamos afetar o lençol freático, e isso pode chegar lá no aquífero Guarani. E aí é difícil para recuperar. A extensão é maior, a mobilidade do contaminante dentro do aquífero Guarani é muito preocupante. O que mais preocupa é que Araraquara tem um volume, uma demanda de volume de extração, de explotação do aquífero Guarani para consumo de 50%, ao passo que os outros 50%, eles são extraídos das bacias que eu já mencionei, do Ribeirão das Cruzes e da Águas do Paiol. Aí, continuando aqui, faço uma breve descrição aqui do solo e destaco o complexo, né? Há uma classificação de níveis aqui, eu não me aprofundei, não era o objetivo, não era o ideal aqui da minha dissertação, mas eu destaco aqui esse complexo gleissolo-áplico, né? Áplicos que têm baixa permeabilidade, o que facilita a introdução dos HPAs, que também têm uma maior retenção e que pode contaminar de forma severa o solo. Também destaco os neossolos flúvicos, que, ao contrário dos gleissolos áplicos, têm uma elevada permeabilidade, o que facilita, então, a recepção, introdução e a descarga em outros compartimentos dos BTECs. É um fator também que preocupa bastante. Nós temos um misto, né, entre essa classificação dos latossolos vermelhos e amarelos, que tem boa, moderada permeabilidade e também moderada retenção de água. Então, eu posso ter um escoamento, uma infiltração, uma introdução dos contaminantes, dos hidrocarbonetos, nesse complexo que nós temos aqui em Araraquara, e eu posso prejudicar tanto o solo e posso prejudicar tanto os nossos recursos hídricos. Então, aqui a gente consegue configurar e verificar a amplitude da vulnerabilidade dos nossos recursos naturais. Aqui tem um mapa pedológico do estado de São Paulo, e agora eu chego nos meus objetivos. Tá? Então, como objetivo geral da dissertação, era apresentar, demonstrar, né, os resultados desencadeados pelo licenciamento ambiental da Revenda Varejista de Araraquara, com base na resolução CONAMA 273, né, que trata do licenciamento ambiental, trata da obrigatoriedade do licenciamento ambiental, e como objetivos específicos, identificar as áreas contaminadas e as etapas de gerenciamento dos postos. Então, a gente tem uma classificação, os relatórios da CETESB trazem essa classificação, identificando quais são as fontes de contaminação, também é um objetivo específico, os meios impactados, se eles são particulares, se são públicos, os contaminantes encontrados, as medidas que foram adotadas em primeiro momento pelos empresários, pelas empresas junto à CETESB, confirmar a existência de um monitoramento, de uma remediação, de uma recuperação do solo e das águas afetadas pelos postos de gasolina. E, ao final, fornecer dados atualizados da atual situação da Revenda Varejista de Araraquara. Afinal, a gente tem bastantes dados e a gente precisa verificar como isso está. Bom, como material e métodos, lógico que a pesquisa ela foi realizada em Araraquara, com os postos de gasolina de Araraquara, né? Mas a pesquisa ela se iniciou lá em março de 2019, ela se fundamentou em uma breve revisão bibliográfica, com a consulta a livros, documentos públicos pertinentes ao tema proposto. Houve também uma coleta de dados secundários, aqui com uma estrutura maior, voltada para a CETESB, para a ANP, a CETESB, claro que em primeiro plano. Levantamento de dados das áreas contaminadas,
aqui eu ressalto a CETESB, de acordo com os relatórios anuais da CETESB, né, e com apoio da gerência e da coordenadoria local da Agência Ambiental da CETESB, em que pese nós não conseguimos muito respaldo, muita resposta, e também foi utilizado o georreferenciamento dos postos, né, que foram cadastrados pela CETESB, mapeamento dos recursos hídricos, das bacias de captação superficial, dos poços de captação subterrânea, né, e também as características do solo, da geologia de Araraquara. Claro, obviamente, que houve consulta à legislação pertinente, sobretudo a Constituição Federal, a Resolução CONAMA 273 e a lei, a legislação que trata do licenciamento ambiental como um todo. Bom, como material e métodos também, nós produzimos a espacialização dos poços de Araraquara para poder ter a síntese, para ter uma ideia geral da localização desses poços, para ter uma vertente com os recursos naturais, e foram utilizadas, na verdade, as coordenadas geográficas extraídas dos próprios relatórios da CETESB. Então, são dados públicos que foram extraídos dos próprios relatórios da CETESB desde 2002, com a evolução do cadastramento das áreas, né? Depois foram criados os mapas temáticos, né, com a influência das áreas que localizadas ali no entorno desses postos, né, os recursos previstos ali. Houve também uma verificação, como eu já mencionei, da legislação municipal, que restringe a criação e a formação de novos postos de gasolina na cidade, principalmente na região central da cidade, e essas ferramentas, elas possibilitaram a junção de todas essas informações, né, que foi possível, lá na frente, criar gráfico, criar imagem, para poder ter uma visualização um pouco mais esquematizada dessas informações que chegam, de certa forma, quebradas. Bom, como eu falei, a CETESB cadastrou 27 postos de gasolina em 2019, dos 73 postos autorizados para a operação pela ANP. Essa consulta foi realizada em janeiro, a última vez, na verdade, né? Foi realizada em janeiro de 2021, mas eu venho acompanhando a evolução aqui de criação de novos postos. Então, praticamente em 2 anos, nós não tivemos a inserção de nenhum posto novo aqui em Araraquara. Então, são 148 postos, sabendo-se que, na verdade, os relatórios apontam 27 postos como contaminantes, né? Então, eu revolvo aqui aquele quadro das áreas contaminadas, né, identificadas pela CETESB, para poder traçar a nossa pizza gráfica aqui, para que os senhores tenham uma visão um pouco mais clara da importância dos postos da revenda varejista frente a outras atividades econômicas. E aqui eu reforço, evidentemente, que isso é um resultado positivo da resolução CONAMA 273. Se nós encontramos essa evolução contaminante advinda da revenda varejista, é porque a resolução está funcionando, é porque a CETESB está trabalhando, é porque a CETESB está fiscalizando, é porque a CETESB está implementando monitoramento e recuperação do solo. É claro que existe a responsabilidade e os encargos dos empresários. Bom, aqui eu ainda coloquei o gráfico para isolá-lo, para poder demonstrar aí esses percentuais, e eu destaco para os senhores que desde 2004, a resolução ela foi editada lá no ano de 2000, ela entrou em vigor 8 de janeiro de 2001, portanto, ela já estava em vigor, só que em Araraquara as áreas começaram a ser cadastradas ou foram cadastradas pela CETESB a partir de 2004. O que eu chamo a atenção aqui é que em 2005, eu não sei se vocês conseguem enxergar, para mim ficou um pouco pequeno aqui, acho que para vocês um pouco pior, talvez. Em 2005 nós tínhamos 6 áreas cadastradas, contaminadas por postos de gasolina, em 2010 nós tínhamos 21. Em apenas 5 anos, nós tínhamos quase 3 vezes, praticamente, 5 vezes, 4 vezes, né, aqui a quantidade de postos em relação a 2005. Né? Então, é um dado também alarmante. Bom, deste gráfico aqui, eu trago os meios impactados pelos postos de gasolina de Araraquara. O que causa um grande temor aqui é que todos os postos investigados contaminaram as suas águas particulares. Todos os postos, sem exceção, são 27 postos que contaminaram as suas águas particulares. Essas águas, de alguma forma, elas serão desembocadas em outras, né?
Então, essa é uma grande preocupação. Nós também tivemos uma contaminação significativa do solo, são 11 contaminações de propriedade particular contra uma de propriedade pública, né? Então, aqui eu trago os contaminantes que afetaram o nosso solo aqui e os nossos recursos hídricos em Araraquara, e destaco os BTECs e os HPAs, em que pese os combustíveis automotivos apareçam em segundo plano, né? Então, os mais agressivos, os BTECs, estão em primeiro lugar. E de 27 postos, eles foram identificados em 26 postos. É muita coisa, é preocupante. Dos 27 postos, 15 postos tiveram restrição, controle institucional, que é aquela medida restritiva, que é o primeiro contato que eu tenho com a CETESB. Então, a CETESB disse, 15 postos, 15 empresários, 15 empresas, vocês não podem utilizar as suas águas, porque elas estão contaminadas. E o que aconteceu? Apenas um posto efetivamente implantou as medidas restritivas, né? Então, essa questão ela ficou sem uma resposta contundente, sem uma resolução plausível. É algo que é um dado extraído dos relatórios, obviamente, dos relatórios lá da CETESB. Nós temos ainda aqui o engajamento da CETESB e dos empresários, das empresas, dos empreendimentos, para remediar e recuperar as áreas, e o destaque aqui vai para a recuperação da fase livre, que é aquela fase em que o contaminante, ele está lá, já praticamente dentro do lençol freático, na água, ele é emissível, mas ele está lá ainda em fase separada, né? Então ele pode alcançar uma gama maior aí de extensão da contaminação, né? Bom, como resultados da implementação dessas remediações, dessa recuperação, em dezembro de 2019, a CETESB registrou 10 postos de gasolina dos 27 postos recuperados para uso declarado, né? E outros 9 postos com fase livre, que é o que se preocupa, que é o que preocupa muito, né, os recursos hídricos e mesmo o aquífero Guarani, né? Só que esses 9 postos, eles estão em processo de monitoramento para recuperação. Então, eles estão em recuperação. Outro fator que preocupa na pesquisa é que nós temos ainda meia dúzia de postos, 6 postos que estão ainda em processo de remediação. Pode parecer pouco, né? Nós temos 27 postos estudados, 6 estão ainda em recuperação. Soma-se a isso outros 2 postos que ainda estão sob investigação, que possivelmente serão remediados. Então, nós temos de 27 postos, 8 postos ainda na cidade que podem ou que já despejaram contaminantes dos nossos recursos naturais, né? Aqui eu demonstro o georreferenciamento dos postos investigados em Araraquara. É nítido que a concentração dos postos está na região urbana da cidade e na região central, né? Isso é uma questão que preocupa bastante. E aqui os postos contaminados pelos contaminantes BTECs e os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos. Coloquei em azul aqui os hidrocarbonetos totais de petróleo, embora eles aparecem aqui em 4 pontos, tem 2 que ficaram bem juntos porque são próximos, eles são indicativos de que naquelas áreas existe um agravante. Se eles forem identificados, eles também estão contaminados com outros agressivos, que aqui pode ser os HPAs e os BTECs, ou todos no mesmo lugar. Aqui tem um plano, um mapa da pedologia da área urbana da cidade, onde o nosso solo também foi afetado por 11 postos de gasolina, né? Nós temos aqui a geologia da cidade, representada aqui com a contaminação desses 11 postos. Aquele pontinho em vermelho significa que é a área pública identificada pela CETESB. A contaminação aqui espelhada nesse gráfico, ela trata da contaminação das águas particulares e das águas consideradas públicas. É difícil, às vezes, até a gente compreender. Poxa, mas como assim água particular como água pública? Acaba sendo tudo água pública, né? Então, eu tentei destacar aí o amarelinho, mas, enfim, todos os postos contaminaram as águas subterrâneas, os 27 postos. Aqui existe
a preocupação também com os postos de captação que foram otorgados, que são administrados pelo DAE. Existe uma grande influência dos postos que estão aí centralizados pela cidade, pela área urbana da cidade, e que estão localizados também no entorno desses postos. E os postos não têm estrutura, se forem contaminados, para receber uma remediação à altura ou contundente para poder restabelecer ali a salutar recuperação das águas. É algo muito complicado, muito difícil. Aqui nós temos a ideia, o desenho gráfico aqui das bacias de captação de águas de contaminação, né, por postos de gasolina. Em azul, o destaque para a bacia de captação das águas do Ribeirão das Cruzes. Então, nós vemos lá que nós temos 2 postos contaminados por BTEX e HPAs centralizados nessa área destacada. E também nós temos ali muito próximo da captação superficial, Águas do Paiol e também Ribeirão das Cruzes, a proximidade com outros pontos que foram cadastrados pela CETESB. Aqui existe uma identificação com a fase livre dos postos de gasolina, também centralizados na região central, né? Não poderia ser diferente. 3 postos estão em recuperação direta da pluma de contaminação, diretamente na fase livre, e os outros estão por bombeamento, tratamento, né? Quando você retira o contaminante, faz o tratamento, devolve ali para os recursos hídricos, para o lençol, mas desde que a água esteja tratada. Aqui existe uma identificação, como resultado também, dos postos com identificação de fase livre, os postos com recuperação da fase livre por volatilização e a recuperação por bombeamento e tratamento. Bombeamento e tratamento, segundo a CETESB, é uma espécie, é um modo de recuperação da água e do solo, a depender da circunstância, mais barata. Então, é mais fácil de se tratar hoje em dia, diante das dificuldades financeiras, por bombeamento e tratamento, do que a recuperação direta da pluma, por fase livre. Então, eu chego aqui às minhas conclusões, porque eu acredito que eu devo ter já estourado aqui o meu tempo, né? E constata-se que, pela pesquisa, pelos dados levantados, que Araraquara tem diante das características estudadas, tem uma facilidade significativa de introdução de contaminantes nos nossos recursos, sobretudo os BTEX e HPAs. Araraquara possui poços de captação subterrâneos que estão próximas às áreas contaminadas pelos poços, o que é muito preocupante. As áreas afetadas pelos contaminantes estão próximas das captações, como foi explanado, foi demonstrado pelos mapas. Araraquara possui uma extensa malha hídrica que acaba por incorporar toda a área urbana onde estão concentrados os postos. O aquífero Guarani pode sofrer influência dessa contaminação em razão da alta porosidade das rochas aqui da nossa cidade e a dificuldade para a recuperação das áreas contaminadas. Com o tempo, os contaminantes são persistentes, o custo e a tecnologia, que também é muito cara. Então, tem os agravantes do solo aqui, 11 postos de gasolina da cidade contaminaram o solo particular. Isso favorece a presença e a permanência dos hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, porque eles têm um coeficiente alto de retardo no solo, e a gente tem essa característica nos solos aqui de Araraquara, né, os gleisolos áplicos. Então, em razão dessas características, a gente tem a preocupação com os HPAs, eles estão concentrados no solo de Araraquara, pelo menos nas áreas em que esses postos contaminaram o solo dessas propriedades. Então, aqui eu falo um pouquinho também sobre o neossolo flúvio, que eu já falei, na verdade, os latissolos vermelhos, que têm uma permeabilidade um pouco mais acentuada, mais agressiva do que os gleisolos, né? E isso possibilita a introdução dos contaminantes, né? Sobretudo aqui os BTEX no solo, que vai, com a ajuda do etanol, do álcool anidro, o álcool sem água, que é introduzido na gasolina, e que é vendido também o álcool hidratado nos postos, e que pode facilitar a condução, né, a mobilidade dos BTEX até os recursos hídricos, né? Isso é preocupante porque Araraquara, como foi dito, ela depende da demanda de 50% da captação das águas superficiais e das águas subterrâneas, né? Então, é um fator muito preocupante. Bom, continuando aqui,
a problemática é que, assim, 27 postos foram investigados. Nós temos 73 postos, de acordo com a CETESB, que estão em operação em Araraquara. Então, a atenção ela precisa ser redobrada, ela não pode só se resumir aos 27 postos que foram identificados pela CETESB. Os resultados positivos, para já ir fechando aqui, é que nós temos ao nosso lado a legislação municipal, que trata das restrições de construção, edificação, instalação de novos postos de gasolina, né? E aqui é o destaque da lei, que eles não podem ser alocados perto de boulevards, de escolas, de shoppings, de clubes, de hospitais, e também a uma distância nunca inferior a 200 metros, próximas, né, essas áreas próximas aos córregos e mananciais situados na área urbana. Então, o que dificulta um pouco a proliferação, o alastramento, né, o aumento de postos de gasolina no centro da cidade ou na região urbana, o que, evidentemente, pode aumentar o risco de degradação ou de riscos ambientais. A resolução CONAMA, ela desenvolveu papel fundamental na estrutura do licenciamento ambiental, na estrutura da fiscalização e da preocupação com o meio ambiente, porque ela buscou esses postos, ela se baseou na estrutura do risco com base na saúde humana e também com a degradação do meio ambiente, né? Então, hoje, os resultados demonstram que a CETESB ela tem um controle, pelo menos destes postos que foram elencados nos relatórios anuais, um gerenciamento das áreas que foram contaminadas. E os resultados aqui, ainda em números, né, eu já falei, 70% dos postos, ou seja, 19 postos tiveram resultados positivos. Então, nós temos 10 postos que foram recuperados, porque passaram por todos os procedimentos, e os processos de recuperação estão operando normalmente. Nós temos 9 postos com existência de fase livre, que estão em processo de remediação. Tão logo seja superada essa fase, eles podem operar de forma normal, natural, sem nenhuma preocupação, mas nós temos ainda 8 postos que preocupam, 2 em remediação e 2 sob investigação da Companhia Ambiental. Então, para fechar, apesar das pendências e da vulnerabilidade dos nossos recursos, a recomendação que o estudo traz aqui para a gente é que nós precisamos acompanhar esses postos ainda que precisam finalizar esses procedimentos de recuperação, nós precisamos acompanhar as outorgas de novos postos, de construção de novos postos de captação subterrânea, e precisamos ter a aplicação da resolução 273 do CONAMA, obviamente, a CETESB existe para isso, né, que é o órgão que trabalha com aquela cooperação que nós vimos lá em relação à Lei 140 de 2011, que faz uma interconexão, ela está intersectada ao artigo 23, parágrafo único da Constituição Federal, né? Então, a ideia é que haja uma frequente fiscalização e acompanhamento desses postos e também dos novos projetos. Eu fecho dizendo que existe uma grande preocupação com os postos de gasolina na cidade, são 27 postos, 73, mas é um número significativo, pode parecer que não, mas quando a gente tem um contato com os relatórios, assusta bastante. E eu entendo aqui, a conclusão que se chega é que a resolução CONAMA 273 de 2000, ela atingiu a hipótese formulada na espécie, na origem, ou seja, ela conseguiu fiscalizar, ela conseguiu atrelar esses empreendimentos ao procedimento, ao licenciamento ambiental, à recuperação do solo e dos recursos hídricos, né? Então, eu fecho aqui a minha apresentação, eu agradeço a presença de todos. Eu não queria me manifestar aqui, me desculpar por nada, mas eu estou com um pouco de dificuldade na minha visão, em razão de uma retinopatia serosa, e que me dificultou bastante aqui o acompanhamento dos slides, tá? Então, isso me deixou um pouquinho instável aqui, vamos dizer assim, um pouco nervoso. Eu acredito que isso não foi muito positivo para mim, mas eu prefiro ser sincero do que omitir as coisas. Eu agradeço, muito obrigado. Nada, Paulo, muito bem pela sua apresentação. Passou um pouco do tempo, ó, o Léo aí, ó, vai ficar bravo, hein? É verdade. Vamos passar a palavra agora ao nosso membro externo, né? O professor Marcel Fantin. Marcel, fica à vontade de fazer suas contribuições, tá certo?
Opa! Eu acho que tá apresentando ainda, Paulo. Tá, eu vou parar. Ah, tá. É que fica esquisito, fica os dois mexendo assim, uma sensação horrível. Pronto. Deu certo, professor? Perfeito, Joia. Eu queria primeiramente agradecer, né, a Vanessa, o Paulo, pelo convite, né, dizer que é sempre um prazer, né, estar com amigos aqui, né, realmente você fala que a Uniara também é minha casa, né, eu fiz muita amizade, foi um lugar muito gostoso onde eu trabalhei e tudo, e está sempre voltando, para mim é sempre legal estar reencontrando vocês e vendo as coisas legais que vocês estão fazendo também, né. Uma delas é esse trabalho que realmente é magnífico, assim, né. Acho que tem um trabalho de fôlego, né, com bom rigor acadêmico, uma completude interessantíssima, assim, e um aprendizado também, né, na leitura do próprio texto, assim, a gente aprende bastante, né, sobre o tema, porque eu lembro desse tema, quando ele começou a se discutir isso no final dos anos 90, né, e a necessidade de se colocar limites e de estabelecer diretrizes, porque a situação já era crítica, né? Eu lembro que no Vale do Paraíba, inclusive, aconteceu um caso interessantíssimo, que era o senhor, ele abriu a torneira, enfim, tinha água de poço, né, e começou a ser combustível, né? Aí foram descobrir de onde que estava vindo isso, né? Era coisa assim, dos anos 50, da construção da rodovia Presidente Dutra, e assim, largaram o tanque lá, enterrado, né? E depois que a ferrugem, enfim, corrosão, esse material apareceu lá, de alguma forma, na torneira, né? Então são coisas interessantíssimas, e falando dessa cadeia produtiva, é uma cadeia profundamente poluente, né? E o posto de gasolina ele é o varejo de todo esse processo, né? Putz, eu acho que até ia colocar isso, seria interessante mostrar um apanhado de todo esse processo. Você fez um retrato histórico muito interessante da estação de petróleo, e essa coisa. Eu gostei muito dessa abordagem geral, assim, para o específico, né? Mostrando um pouco todo esse contexto. Seria um pouco, acho que, retratar essas dimensões, porque assim, cada coisa que acontece nessa cadeia produtiva. Porque como eu participei daquele projeto Litoral Sustentável, do Polis, com a Petrobras, a gente começou a ter contato com esse mundo aí do petróleo, né? Aí você vai descobrir que no processo de privatização, quando se quebra o monopólio do petróleo, se terceiriza muito da produção também, eles começam a trazer plataformas do Pacífico para o Brasil, porque era mais barato, enfim, de segunda mão. E aí vem o Coral Sol, que é um coral que é do Pacífico, que começa a colonizar o litoral paulista e dizimar os corais. Então, assim, acontece de tudo, né? E é um problema que aqui no Brasil, ainda mais que a offshore também, né? A extração, você nunca vê, né? Porque, enfim, essas coisas estão sempre enterradas, né? Aquela estrutura de fraturamento de rocha nos Estados Unidos também dizem que é super poluente, né? E é super perigoso também. E eu lembro, inclusive, que tem muito lobby também, né? O melhor posto de gasolina é só a ponta aí desse processo todo, né? Eu lembro que a mistura de chumbo no combustível também, a polêmica que foi, o pesquisador que, enfim, foi ser perseguido pelas grandes companhias de petróleo, até comprovar a relação com os danos à saúde, você tem uma substituição, né, do uso do chumbo também. Inclusive o álcool, a utilização do álcool que você coloca no programa também veio também para que você não precisar ter esses outros elementos aí também no combustível nacional aqui, né? Então, é interessante, assim, eu acho que seria importante abordar um pouco, nem que sejam esses grandes acidentes, esses grandes problemas, como que essa coisa tem uma radiografia, né, dessa cadeia produtiva. Assim, estou colocando assim como ideias, né, porque o trabalho está muito bom, tá? Acho que seria ter essa abordagem geral também, acho que seria interessante, assim, mostrando que é uma cadeia produtiva extremamente perigosa, né? Perigosa. Outra coisa é dos aspectos formais, assim. Eu vi, por exemplo, com essa estrutura das figuras, tá? Tudo isso dá para você colocar como automático no Word, né? O sumário, a lista de figuras. Isso facilita, porque mesmo que você mude no texto, vai aparecer lá em cima. E eu vi que tem inclusive uma desformatação, assim.
Outra coisa também dos mapas. Aí já não é nem culpa sua, se a legenda dos mapas, acho que o prefeito de Araraquara, até as informações assim técnicas, por exemplo, eles colocam elipsoide SAD69. Não, o SAD69 é um datum, né? Não existe elipsoide SAD69. Na verdade, simplificadamente, o datum ele é um ponto de amarração entre o geóide e o elipsoide, que é uma forma simplificada da Terra, né? Então, na construção do mapa, aquelas legendas estão bem... Vocês nem colocar alguma observação, não sei, mas a outra coisa também é que os mapas estão distorcidos. Eu acho que você esticou, ou se você pegou assim já deles, eles já deram, mas ele tem uma distorção assim. Você percebe, por exemplo, seja do estado de São Paulo, seja do município das Bacias Hidrográficas em Araraquara, assim, eu vi praticamente todos os mapas com algum tipo de distorção. Eu posso citar aqui o da figura 24, por exemplo, a figura 23. Você vê até, por exemplo, a iconografia, né, da Unesp, os logos, por exemplo, mesmo os logos da prefeitura, do município de Verde Ações, estão todos distorcidos, assim. A figura 25, acho que não escapa uma, assim, dessas distorções. Acho que seria bom corrigir isso de alguma forma, que os mapas estão bem distorcidos, assim. Aí, ó, já o 27 está correto, ó, a figura 28 está correta também. Agora, o restante tem bastante distorção, assim, sabe? Eu acho que você esticou de alguma forma, então precisa pegar as originais e lançar elas no formato correto, assim. Acho que tem uma coisa também que você... acho que falei dessas questões formais, né? Acho que uma coisa que eu senti falta também são os princípios do direito ambiental, né? Você tem um olhar jurídico bem apurado, acho que seria bom... porque é interessante essa história, né? Porque a gente vê... Tem vários casos que são interessantes, né? Por exemplo, Cubatão é um deles, por exemplo, que é a ideia da política pública, né? É muito interessante como se organiza a ideia de competência, né? Falando dos 3 entes federativos e como, de certa forma, com suas confusões, mas de certa forma harmônica, você consegue estabelecer uma política pública que, com todos os seus problemas, funciona, né? E aí também fazendo elogio à CETESB, tudo. Toda vez que eu elogio a CETESB, eu apanho. Então, não sei. Assim, mas, assim, essa tese tem um papel importantíssimo, né? A gente pega Cubatão, tudo aquilo, quer dizer, é um órgão, né, do governo do Estado a ser valorizado nesse sentido. E eles têm trabalhos muito interessantes, em que pese sucateamento, em que pese a falta de fiscais, né? E quando ainda você está em algumas atividades que são mais concentradas, ainda a fiscalização é um pouco mais fácil. Mas quando são atividades que são dispersas, né? É o caso de postos de gasolinas, mineração de areia principalmente, a galvanoplastia também, que é super poluente, né? Tudo isso é muito difícil você fiscalizar com a quantidade de fiscais que você tem, de certa forma, contento isso, né? E o caso de postos de gasolina é a mesma coisa. Então, ter esse olhar, sabe, de como que a implementação das políticas públicas, falando de recursos materiais, recursos humanos, né? Acho que ter um olhar para isso seria importante também, assim, né, de como essas dificuldades de recursos humanos, da própria estrutura do órgão ambiental para atender essas demandas, que é muito posto de gasolina, né? É impressionante, assim, o tamanho do problema. A outra coisa são os princípios do direito ambiental, né? A gente fala do princípio da prevenção precaução, né? Princípio do poluidor pagador. Quer dizer, como é que essa política pública se alinha com... Eu sugeriria até um quadro, sabe? Colocando os princípios, as normativas e colocando alguma discussão, né? A partir desse quadro sintético, falando um pouco dos princípios, né? Porque aí você vê muito, muito claramente, primeiro, acho que tem uma estrutura, né? A primeira, acho que você abordou muito bem, inclusive, isso, né? A Constituição, você pegou toda a legislação, organizou e não foi uma coisa de caixinha, né? Você foi fazendo muito bem as conexões com o texto, falando da resolução, você volta na legislação, fala da Constituição, é um trabalho muito bem escrito nesse sentido, assim.
E acho que seria importante porque os princípios, na verdade, eles estruturam tudo, né? Então, você tem um princípio, né? E você tem as normas que se orientam por esses princípios. Então, ter esses princípios, acho que organizados e discutir seria interessante também, né? Até porque parece que tem algumas pontas, e por isso que eu ia falar isso aí também, tem pontas soltas dessa política. Acho que são duas coisas que, assim, você tem na política ambiental, falando de princípios e falando dessa caixa de ferramentas da política ambiental, isso que eu ia falar. Você tem princípios, você tem a normativa, e você tem as ferramentas de política ambiental. E você citou várias delas, né? Zoneamento, políticas de comando e controle, né? Enfim, licenciamento ambiental em si, né? E é interessante também, por exemplo, quando você mostra, falando de planejamento urbano, quando o município tem uma questão interessante, que essa norma de Araraquara é uma norma de planejamento urbano também. Que eu acho que dialoga também com o capítulo da Constituição que fala do poder do município de legislar sobre planejamento urbano e organização do seu território, né? Quando você limita, quer dizer, próximos aos hospitais, aos cursos da água, e é impressionante, os postos antigos do estado de São Paulo são quase todos próximos a cursos da água, né? É impressionante, assim, né? E onde você tem um lençol da água mais elevado, né? Não é à toa que se coloca isso. Então, acho que a prefeitura também assume o seu papel, porque muitas vezes você tem conflitos, né? Lógico que, enfim, conflito faz parte do direito, faz parte da discussão, mas quando você tem muita sobreposição, a política não funciona, né? E aí você vê, de certa forma, o CONAMA estabelecendo, se é verdade, normas gerais, né? Você vê a CESTESB assumindo um papel de política pública a partir de uma normativa do Estado de São Paulo, e o município cumprindo de forma muito adequada o seu papel de organização do território, de planejamento urbano, associado a uma atividade que é extremamente poluente, que, de certa forma, você procura preservar alguns bens que são mais frágeis, né? Por exemplo, unidade de conservação, até porque eles colocaram, não está próximo dentro de unidade de conservação, quer dizer, a proximidade com os cursos da água, os hospitais, isso é bem interessante também, assim. Acho que valeria mostrar um pouco e discutir essas conexões entre as políticas, as propostas, a partir de uma dimensão de competência estabelecida pela própria Constituição Federal, né? E eu não sei também se a lei complementar ela teve um papel importante nisso, né? Porque era uma confusão, né? Você tinha uma resolução 237 que ela, de certa forma, ela legislava sobre matéria de lei complementar, né? A gente teve muito problema, e ela era interessante, o Herman que fala isso, né? Ela é muito bem feita, ela só é inconstitucional. Mas é interessante isso, assim, né? Essa questão. Aí outra coisa que eu acho que seria importante falar, assim, são dois fios soltos, né? Um deles é a educação, né? A parte da educação ambiental desse braço, ela é muito pouco abordada na política pública, né? Por exemplo, a informação é interessantíssima. Você vai lá no Datagel do governo do estado de São Paulo, você baixa o shapefile, você sabe ou no HML, ou o KML que você joga no Google, automaticamente você vê todos os postos contaminados e por que estão contaminados, os nomes, em todo o estado de São Paulo, né? Então você tem uma coisa muito transparente, que isso é interessante, então o princípio da informação, de certa forma, ele foi atendido, né? Princípio do poluidor pagador, se tenta, pelo menos, imputar responsabilidade, né? Agora, por exemplo, quando se fala de prevenção, né? O que se tem feito por vista de educação ambiental e o que se tem feito por vista de prevenir. Lógico que você estabelece uma série de equipamentos que devem ser atendidos, normas, né? Mas eu acho que falta algum olhar nesse sentido. E eu acho que outra coisa que é importante é as áreas abandonadas. Porque você tem uma quantidade de áreas que, de certa forma, estão abandonadas, heranças, não tem dono, os herdeiros desistem, e não são poucos casos, e que você não tem uma solução para isso. Isso é interessante, porque na minha tese eu discuti, pegando o exemplo canadense, né, da mineração de areia, que é outra atividade que tem muita mineração abandonada também, né? E aí o que se colocava era a ideia de um seguro, né? De cada posto de gasolina pagar um seguro, ou né, que de certa forma garanta aí no futuro, caso de falência, e caso a recuperação da área, no sentido de atender essa demanda de saúde pública, ambiental e tudo mais, né?
Então, ter um programa de recuperação de áreas abandonadas e ter uma forma de financiar esse programa, talvez seja uma ponta solta dessa política que valeria a pena, né, o próprio setor, né, poderia se organizar nesse sentido, o setor de postos de combustíveis, por exemplo, né? No Canadá, por exemplo, os mineradores têm uma associação, e essa associação arrecada um determinado valor que é utilizado para a recuperação de áreas abandonadas, né? Então, isso é importante para a imagem do setor também, né? Eles valorizam muito essa coisa da imagem lá. Então, talvez essas pontas soltas, talvez nas conclusões, na discussão, talvez fosse interessante abordar esse tema assim, né? E eu acho que a ideia dos princípios também, né? Seria importante olhar isso para os princípios, e que parece que está faltando alguma coisa, né? Essa coisa da educação ambiental e essa coisa do poluidor pagador, quando o poluidor desapareceu, né? Enfim, aí é o que fazer com isso, né? Mas eu queria dar os parabéns, assim, Paulo. Eu gostei muito do texto, o trabalho está muito, muito interessante mesmo. Aprendi bastante aí com o trabalho de vocês. Parabéns para a orientadora e para o co-orientador também, né? E muito obrigado aí pelo convite. Obrigada, viu, Marcel, pelas suas considerações, as ideias. A gente vai tentar levar tudo isso para o nosso final da nossa dissertação. Passo a palavra agora para o professor Leonardo Rios. Léo, fica à vontade agora para contribuir com o nosso trabalho. Tá bom, obrigado, Vanessa. Obrigado, Paulo, aí, pelo convite para a banca, ter acompanhado o trabalho do Paulo, né, Paulo, mais de perto aí. E acompanhei também a qualificação. Então, eu tenho algumas coisas bem pontuais para te passar, e não são muitas coisas, não. Eu vou começar, eu vou ser bem objetivo, né? Então, vamos lá para a sua página 5, do terceiro parágrafo do seu resumo. Você está falando lá, o uso do Cartalinks, né, foi possível realizar o georreferenciamento dos postos e o mapeamento dos fatores ambientais determinantes, como índice de risco de contaminação do solo e das águas subterrâneas. Paulo, tira esse índice de risco, porque nós não calculamos nenhum índice de risco, né? Então, assim, pode colocar que o mapeamento demonstra o risco de índice, mas demonstra o risco de contaminação, mas não índice. O índice é um cálculo que a gente faz, então é um termo mais técnico, tá? Vou agora lá para a página 43, que eu me concentrei mais nos seus resultados e discussão, porque na qualificação a gente já tinha conversado já sobre essa parte do seu referencial teórico, já foi bem trabalhado isso, né? Eu nem vou... Vamos lá. O meu está na página 43. A mesma coisa que o Marcel falou, essa figura da página 43, a figura 19. Embaixo, você tem a legenda dela está muito ruim, né? Não dá para a gente compreender bem. E você tem uma legenda embaixo aqui com muitos detalhes, que eu te aconselho você pôr ele num Photoshop e cortar esse pedacinho da legenda, para você, primeiro, tira essa barra cinza que não está contribuindo com nada para você, aqui no seu trabalho. E melhorar um pouquinho as letras dessa legenda aí. Tá? Então, acho que isso é bom para... eu sei que você vai mexer na figura, mas não tem problema. Você coloca que foi alterada, né? E fica mais fácil para você. E para que fica mais fácil para o leitor, para que ele for ler o seu trabalho e compreender o que está escrito. Bom, o Marcel falou do trabalho, está
muito bem escrito, a gente já tinha falado também na qualificação, fácil de ler, gostoso de ler, muito bem encadeado, né? Então, por isso que eu vou falar algumas questões bem pontuais aí. Página 58, Paulo. Já resultar materiais e métodos. A figura 24, né? Eu senti falta aqui você localizar o estado de São Paulo no Brasil. Para a gente que é daqui é fácil, né? Mas se você pega alguém que vai pegar seu trabalho, é sempre bom. Põe um mapinha do lado do Brasil com a localização do estado de São Paulo e puxa duas barrinhas assim, mostrando, destacando o estado de São Paulo. Tá? Isso é importante também. Página 59. A última linha aqui para mim, você fala aqui, ó, Araraquara pertence à unidade de gerenciamento de recursos hídricos do Tietê-Jacaré, né? E aí você citou a figura 26, que é o UGRI 13, né? Figura 23, 26. Só que a figura 26 não mostra a UGRI 13. Então, também presta atenção aí e arruma aí, porque ficou parecendo que a figura é da UGRI 13 e não é. É de Araraquara, mostrando aí a rede hidrográfica e também uma legenda que é muita informação, a gente não consegue ler nesse tamanho, né? Mas são mapas que o pessoal faz para imprimir em folhas grandes, A3, A2, para frente. Tá? Página 67. Antes da figura 31. 67. Não tem figura aqui. Tá, página 65. Desculpa. Antes da figura 31 aí, ó, você fala da ANP, seria interessante você disponibilizar o endereço eletrônico aqui, ó. Logo que você fala aí, no dia 2/1/2021, conforme figura 31. E disponibiliza o endereço eletrônico para a pessoa fazer a consulta também, facilitar para quem estiver fazendo a consulta. Tá? Página 68. O item 3. O final do item 3 aí, ó. Antes do item 3.1. Aí você fala que é CETESB constante da plataforma digital da autarquia federal. Né? Não é estadual, tá? A CETESB é estadual. Hoje está acabando. Tem pouca coisa mesmo. Seu trabalho está muito bom. Página 74. Isso. Na página 74, antes da figura 33, você vem falando aí do resultado do período, a quantidade de postos que foram detectados com problema pela CETESB. Então, acho que aqui cabe você começar a discutir a efetividade da legislação da CONAMA, né, 237, de 2000. Por quê? Você tem que... Eu acho que poderia falar um pouquinho, como o Marcel falou também, a questão desse setor, que é bastante poluente, e colocar que essa resolução é que levou à investigação. Né? Porque se não tivesse uma resolução que obrigasse os postos a trocar os tanques, e quando fosse trocar os tanques,
tivesse que fazer um monitoramento, uma avaliação, né, um diagnóstico das suas áreas, a gente nunca ia ter esse número de áreas contaminadas. E isso vale também para as outras atividades potencialmente poluidoras do solo. Precisava ter uma resolução, uma lei própria, obrigando esse monitoramento, né? Essa avaliação e o monitoramento e atividades, nessas atividades que podem ter um risco de poluição da água, né? Do solo e da água, consequentemente. Principalmente nessas áreas, né? São Carlos, Araraquara, Ribeirão Preto, que são áreas de recarga do aquífero. Então, é fundamental. Eu lembro que quando foi construído o gasoduto Bolívia-Brasil, eles passaram por Ribeirão Preto, né? Ele passa por Ribeirão Preto, São Carlos, e quando chegou em Ribeirão Preto, o pessoal tinha uma ONG, Pau Brasil, tem, né? A ONG Pau Brasil, ela questionou o traçado do gasoduto. E mostrando que a área onde eles iam passar, boa parte dela era a área de recarga do aquífero. A justificativa na época foi que, como ia ser transportado gás, não teria problema. Aí o pessoal falou assim, sim, mas e a hora que o gás acabar, vai desativar o gasoduto? Ou vai passar petróleo, vai passar gasolina, vai passar o quê? Óleo de combustível, né? Então, foi feito um estudo, o pessoal que trabalhava nessa ONG, né, que era associado dessa ONG, professores da USP, daqui de São Carlos, tudo, fizeram outro traçado, apresentaram e mudaram todo o traçado do gasoduto em Ribeirão Preto. Então, uma atitude antecipada, né, antecipando o problema. E isso foi muito interessante. E o bom é que, assim, no começo, o pessoal, a empresa questionou também, porque ela já tinha desapropriado a área do traçado antigo, né? E a argumentação deles foi rebatida. Assim, bom, problema de vocês fizeram o estudo errado. Então, aí dá aqui com as consequências, né? E, no final das contas, numa audiência pública, resolveram e mudaram o traçado para Ribeirão Preto, né, na região de Ribeirão Preto. Isso é importante para a gente ver como que tem outros setores que são poluidores e precisam também ter um destaque aí na legislação para poder agir preventivamente, né, e não só remediar. Página 81, depois da figura 38, você vem com a frase aqui, ó, muito aquém dos 15 poços de gasolina identificados como poluidores das águas subterrâneas particulares, cuja implantação de medidas restritivas não foram adotadas. Aí eu também sou a favor do que o Marcel falou. E aí, como é que fica, né? Nessas situações, né? Não caberia aqui a atuação da CETESB para obrigar a tomarem alguma medida. E quando acontece a falência desse empreendimento, quem que fica responsável? Como é que... Então, precisaria de uma pequena discussãozinha aqui, um parágrafo comentando isso, essa importância aí que tem que ter alguma atitude em relação. Porque se você detecta que está contaminado e a empresa simplesmente fala, olha, não tenho condições de recuperar a área, então eu vou abandonar, e o passivo ambiental ficou lá. O problema está lá. Então, precisa ter alguma medida para tornar efetivo também a recuperação dessas áreas. Tá? Aí poderia fazer uma discussãozinha aqui, que meio, o Marcelo sugeriu aí a questão do seguro, né, de um fundo, que o próprio Associação dos Empreendimentos poderia ter, de alguma maneira,
para precaver esses casos de contaminação. Tá? Então, isso eu acho que é importante você colocar, e a CETESB, de alguma forma, precisaria ter uma responsabilização aí também, né? Como órgão policiador aí de comando e controle, ele precisa ter uma postura aí. Na página 85, você tem a figura 41. Não, depois da figura 41. Né? Aqui eu acho que é importante, ó, posto investigado em contaminação, no item 4.8. No meio do parágrafo aí, você vem falando das 27 áreas, do neossolo flúvico, apresenta maior potencial de contaminação em razão do solo arenoso, e não argiloso. Tá? Isso tem que ficar claro, que a argila ela funciona exatamente o oposto. Ela impede, ela é muito fina, ela tem carga elétrica, ela impede a percolação da água e de qualquer fluido que esteja Impede não, dificulta, né? Bastante. E o arenoso é o contrário. O solo arenoso ele é friável, ele deixa essa percolação ocorrer com mais facilidade. Então, muda aí que é um detalhezinho que é muito importante aí no seu trabalho e não pode passar desapercebido. Tá? Na página 86, depois da figura 42, no parágrafo, no final do parágrafo, você coloca, tendo em vista alto risco de contaminação do lençol freático, e aí eu até complementei aqui, ó, e consequentemente dos recursos hídricos superficiais, porque o lençol freático, ele vai, se ele não infiltrar para o aquífero Guarani, ele vai aflorar nos aquíferos superficiais. Então, essa água vai sair de algum lugar, vai ir para algum lugar, ela não vai ficar parada ali. É importante estar colocando isso. E aí, página 92. Figura 45. A legenda aí, ó, Paulo, está errada, tá? Dessa figura 45. Outra questão, seria importante você engrossar a linha dos rios, porque ele quase não aparece na figura. Né? Tem uma palheta para os rios chamada SIG. Você colocar ela vai deixar a linha um pouco mais grossa e mais fácil de ver. Né? Talvez seria importante você retirar as quadras e deixar só a hidrografia e a área de captação das cruzes e do paiol e os pontos dos postos de combustível. Aí fica mais claro, ou se não, pegar só o contorno da área urbana, né? Acho que nem precisa, porque está muito claro para todo mundo que os postos estão dentro da área urbana. Se você tira as quadras, o layer de quadras, ficando só os postos das áreas contaminadas e a hidrografia com um pouco mais de grossura na linha da hidrografia, já dá uma noção de distância. Né? Aqui a gente poderia até ter feito, e se você quiser fazer também, a gente criar um buffer no entorno do rio de 199 metros de largura no entorno dos rios, né? Tanto de um lado quanto do outro. E para quê? Para que a gente possa demonstrar aí se tem algum posto de gasolina dentro dessa área limite aí que foi estabelecida pela legislação municipal, apesar desses postos terem sido construídos antes da legislação municipal, mas mostrando a importância dessa legislação em proteger esses recursos hídricos superficiais. Tá? Então, a minha sugestão é dar uma limpada nessa figura
para que a malha urbana não está encobrindo os rios aqui, não fica difícil de ver o que está acontecendo. Tá? E, para finalizar, lá nas conclusões, página 94, eu acho que a conclusão ficou muito longa. Os 2 primeiros parágrafos, ele está mais para uma discussão do que uma conclusão. Eu acho que você deveria pensar aí, ver com a sua orientadora, o caso de colocar essa parte aí na discussão. Né? E eu apontei algumas questões aqui. Né? Você vem falando, deixa eu ver aqui, ó, primeiro, então, esses 2 parágrafos, segundo, terceiro, quarto, quinto, no 6º parágrafo. A principal fonte de contaminação constatada nessa pesquisa foi o vazamento de tanques subterrâneos de combustíveis operado por postos de combustível de Araraquara. É difícil você falar isso, porque essa conclusão não deve ser colocada dessa forma. Você não investigou outros tipos de contaminação. Você não pode falar que a principal fonte de contaminação são os postos, porque a sua pesquisa ela não foi direcionada para investigar quais são os tipos de contaminação do solo e por quais atividades. Você só investigou os postos de combustível. Eu sei que a CETESB tem uma relação de áreas contaminadas, mas essa relação, como você mesmo identificou, ela só cresceu para os postos de combustível porque eles foram obrigados a fazer o diagnóstico da área, de como estava a área antes de quando fosse trocar os tanques. Se não fosse isso, se só exigisse a troca dos tanques e não a investigação, não teria descoberto essas áreas contaminadas. Da mesma forma que as outras áreas, indústrias, como o Marcel disse, tem pequenas empresas de galvanização que elas são altamente poluentes, tanto de água quanto de solo. Eu já visitei algumas aqui em São Carlos, é um absurdo, é fundo de quintal, e o pessoal descarta os resíduos no solo e são altamente contaminantes, metais de tudo quanto é tipo que você imaginar, metal pesado, além de ácidos. Então, assim, o gás que sai de algumas dessas misturas são gases mortíferos, assim, são fatais. E tem uma certa negligência em relação a esses empreendimentos. E em muitos outros, que só descobre que está contaminado quando tem uma denúncia, quando tem algo assim que leva a uma investigação. Né? Então, aqui, eu acho que não dá para você afirmar que os postos são os principais, porque você não investigou os demais. Tá? Então, eu escrevi um textinho aqui, você depois dá uma olhada com a Vanessa também. Na página 97, está aqui para mim, mas para você talvez esteja na 96, porque eu escrevi esses textos aqui e vai ficar... Você fala aqui, ó, na sua conclusão, o estudo topológico das áreas de interesse indicou forte influência geográfica exercida pelos postos de gasolina. Ó, você não utilizou dados da topografia. Nós não utilizamos aí, ó, você não pegou, acabou não usando a topografia nem a declividade para você mostrar que os estudos topológicos mostraram isso. Né? É uma possibilidade. Escoamento superficial, proximidade dos cursos d'água, facilidade com que os resíduos aí, líquidos podem escoar superficialmente.
Mas, no caso, você não fez o estudo. Né? No seu estudo, você não apresenta esses dados topológicos, topográficos aí. Então, não dá para a gente afirmar isso sem esse estudo mostrando essas características. Tá? Tá. Aí, na recomendação, você vai lá para o final da sua, quase no final da sua conclusão, você tem aí na página, aqui na minha está na 98, da sua deve estar por aí também. Aí que você fala aí no final do parágrafo, aí está a resolução CONAMA 273 de 2000, aí você tem o outro parágrafo. Recomenda-se, entretanto, como forte alternativa, fornecer o uso de biocombustível como forma de se renovar e melhorar a sustentabilidade da cadeia de produção de combustíveis, até mesmo para evitar o risco de contaminação do solo e de águas da cidade pela poluição de hidrocarbonetos. Ó, essa recomendação é um tanto quanto contraditória. Por quê? Porque você mesmo falou que o etanol ele vai dissolver o BTX, os hidrocarbonetos e outros contaminantes, favorecendo a percolação disso, a infiltração, né? Dissolve isso na água e a água vai percolar nesse solo, na rocha, e vai contaminar mais fácil. Então, você aumenta a solubilidade deles, desses combustíveis, desses compostos, que normalmente são immiscíveis na água e acabam se solubilizando porque estão em contato com o álcool e vai fazer com que isso ocorra. Então, nós temos que tomar cuidado. O etanol e o metanol, principalmente, também são poluentes, né? Principalmente o metanol. E nós sabemos que no etanol tem uma certa concentração de metanol. E isso também, o metanol é cancerígeno também. Então, é um combustível que, apesar de ter uma... Eu não gosto muito desse termo, assim, de ser mais limpo, vamos dizer, né, na cadeia, mas a cadeia, o que acontece com ele é o quê? A cadeia dele é fechada, né? Fechada no sentido de que você usa o álcool, na hora que você queima, ele lança monóxido de carbono, dióxido de carbono no ar. Esse composto depois vai ser absorvido pelas plantas novamente, transformando de novo em biocombustível. Então, nesse fato, ele é interessante por questões, né, ecológicas diferentes do petróleo. O petróleo, depois que você queimou esse combustível, ele não vai voltar a ser o petróleo, pelo menos por curto período de tempo. Vai ter que ser milhões de anos aí para que isso ocorra. Então, eu acho que o seu estudo não permite você fazer essa recomendação, porque você não estudou o problema do metanol e do etanol de uma maneira mais profunda. Quais são os seus poluentes, os seus contaminantes, o que isso acarretaria no meio ambiente, como isso iria prejudicar as questões ambientais. Tá? Sem contar que a produção do etanol e do metanol, para cada litro de etanol que você fabrica, né, que você destila, você tem entre 11 e 15 litros de vinhaça. E essa vinhaça hoje é feita fértil irrigação e lançada no solo. A região de Piracicaba já está com o solo contaminado e com as águas subterrâneas contaminadas com vinhaça. Tem local lá de Poço Caipira, né, do lençol freático, onde os fazendeiros lá, né, os proprietários de terra, não estão mais conseguindo usar a água de poço, porque o cheiro de vinhaça é absurdo, de tão contaminado que está esse lençol freático. Então, é temerário a gente afirmar que os biocombustíveis são uma alternativa sustentável
porque tem outras implicações aí. Então, eu acho que você deveria repensar essa recomendação aí. Do meu ponto de vista, eu tiraria essa recomendação. Tá? Eu acho que basicamente é isso. Eu achei só um pouco a sua conclusão um pouco longa. O que eu sugiro é que você pegue os seus objetivos e pontue os seus objetivos dentro da sua conclusão. Né? Pega o objetivo e fala, qual que é esse objetivo? Tá, eu concluí ele, eu consegui atingir esse objetivo, eu tenho uma conclusão a respeito dele? Tenho. Qual é? É esse. Então, você faz por item. Conclui que, bom, tal coisa assim assado, né? Mas pontuando cada um dos seus objetivos. Tá bom? Bom, essas são as minhas recomendações. Tá de parabéns. Eu sei que você trabalhou bastante, trabalhei com você, vi que você é um rapaz um jovem, muito trabalhador, inteligente, pega as coisas rapidamente, e eu acho que, acima de inteligência, o que a gente mais precisa em pessoas que trabalham com pesquisa é a dedicação. Né? Eu conheci muitas pessoas inteligentíssimas, mas que eram sem vergonhas. Sem vergonha não no sentido ruim. Ruim é assim, no sentido assim, ele achava que ele era muito inteligente, que a hora que ele quisesse, ele ia e fazia. Só que o tempo ia passando. E quando chega na hora do vamos ver, ele não fez. Né? E não existe isso. Uma pesquisa, ela funciona com muita relação, é muita dedicação. Você sabe disso, você viu quanto você trabalhou. Né? Por mais inteligente que seja a pessoa, se ela não tiver esse tempo de dedicação, essa paciência, essa construção do conhecimento, ela não vai conseguir. Então, você está de parabéns pelo seu esforço, pela sua dedicação. O trabalho você escreve muito bem, né? É um bom advogado, pelo jeito, e nunca vi uma causa sua, mas a sua argumentação é muito clara, muito objetiva, então você tem uma redação muito boa, e aproveita isso. E eu recomendo que você não pare no mestrado, não. Né? Dá uma descansada, que precisa, né? Dá um tempo, você está com muita atividade, mas pensa na possibilidade, no futuro, você continuar aí a carreira acadêmica, porque você leva muito jeito por esse perfil que você tem. Então, era isso que eu queria deixar aqui. Obrigada. Muito obrigada pelas suas considerações. Você sabe que você foi parte essencial desse trabalho, ajudou muito a gente a finalizar. Um trabalho que deu trabalho, né, Paulo? Porque quando a gente começou, a gente ia fazer uma coisa... A gente teve várias reviravoltas durante esse tempo de trabalho, várias. Primeiro o Paulo chegou, ele queria trabalhar com outra coisa, aí a gente foi entortando ele até a hora que a gente chegou num denominador comum, né, Paulo? E aí a gente conseguiu entrar num acordo nós dois, e aí a gente começou a trabalhar, e a gente tinha várias coisas, né? Tinha várias cartas na manga aí. Inclusive, nós já tínhamos conseguido análises aqui na Unesp em Araraquara, do solo, já estava tudo encaminhado, né? E aí veio a pandemia e acabou com o nosso trabalho de campo. A gente tinha entrevistas, e aí a gente foi conversando, eu falei, Paulo, não dá. Entrevista agora está fora de questão, análise de solo está fora de questão. Então, a gente foi perdendo um monte de coisas que iam engrossar nosso couro, mas em que, infelizmente, não foi possível. E, no final das contas, eu soltei a rédea e falei para o Paulo, Paulo, faça aquilo que você consegue fazer.
Se é dentro mais da área do direito, você vai, eu vou te acompanhando aí, tá? E o Paulo, ele é assim, do jeito que vocês viram, ele é extremamente profissional. Então, a gente marca a reunião, ele vem, ele pontua certinho. Eu não tenho, assim, o que falar do Paulo durante esse tempo que eu fui orientadora dele, porque ele me deu zero trabalho, tá? Ele é uma pessoa que vai, que faz, que busca, ele não me traz problema, ele traz solução para o trabalho. Foi resolvendo um monte de coisa que foi aparecendo. Quando a gente precisou dos dados da CETESB também, a gente não foi muito bem acolhido, porque a gente tentou, assim, pontualmente, com certas pessoas que a gente conhecia. Então, acabamos trabalhando mais com dados abertos mesmo ao público. Então, foi uma série de coisas, mas que vocês conseguiram perceber pelo trabalho que, apesar de tudo isso, o trabalho ele ficou bem robusto. E no final ainda o Paulo fez das tripas coração, né, Paulo? E trabalhou com o Léo, fazendo cartalinks, levantando todas as coisas de SIG, se desdobrando para uma coisa que o Paulo não entendia, eu também não, que se não fosse o Léo, a gente ainda hoje não ia entender nada, né, Paulo? O Léo ajudou a gente a fazer todo... E aí finalizou esse trabalho e ele ficou muito bonito. E dá muito orgulho de ver como é que ele ficou agora, né, Paulo? Sabendo por tudo que a gente passou. Eu, para o Paulo, eu sou só elogio, eu não tenho nada para falar a respeito dele. O Paulo é essa pessoa profissional que vocês viram. O Paulo passou por uma série de coisas durante essa pandemia para escrever esse trabalho, que às vezes a gente nem ficou sabendo, né, Paulo? Mas o Paulo é assim, ele pegou e foi para frente, não teve nada que segurou o Paulo. O Paulo conseguiu terminar e agora o Paulo está lá, é coordenador agora, está muito bem tranquilo na vida, né? E aí é o que o Léo falou, Paulo. O seu dom para a parte acadêmica, ele não pode ser desperdiçado. Então, lógico que agora, quando a gente fala para você, vem fazer doutorado, você fala, minha nossa senhora, não quero. Espera um pouco, depois que você pensar, você vai ficar com saudade dessa vida, né? Né, Léo? E vai querer voltar para fazer doutorado com a gente. Tá certo? Ele tem alma de pesquisador. Tem alma de pesquisador, exatamente. Aquela inquieta, né, Léo? Que não fica tranquila com o resultado, né? Ele vai descansar um tempo, depois ele vai coçar de boa. A veia, ela acaba florando, né, Léo? Entendi. Ô, Paulo, você quer falar alguma coisinha aí pra gente? Eu queria só falar bem rápido, né? Porque eu falei muito na minha apresentação e desculpem mais uma vez. Agradeço muito a participação do professor Marcel. Ajudou muito. Ele tem uma visão, assim, grandiosa da coisa. Eu gostaria, professor, se o senhor puder fazer esses apontamentos, me mandar esses apontamentos, para eu poder agregar ao meu trabalho. Tá? Então, eu agradeço a presença do senhor, agradeço o senhor compartilhar a sua inteligência nesse momento que é muito importante para mim, é uma conquista para mim. Professora Vanessa, na verdade, eu assumi a direção da faculdade lá, né? É uma situação difícil, porque a faculdade é uma faculdade pequena, concorrente, inclusive da Uniara, né? Mas foi um desafio que eu aceitei e o mestrado me ajudou, como eu falei no começo, né? Se não fosse pelo mestrado, talvez eu não estaria aí nesse processo seletivo e não estaria hoje posicionado como diretor lá da faculdade. Nós temos 2 cursos apenas, Direito e Pedagogia, mas já é uma conquista. Em relação ao doutorado, né, eu já venho fomentando isso na minha cabeça, professor Leonardo e professora Vanessa, e antes disso, eu já tinha falado com o professor Léo. O professor Leonardo me ajudou demais também na construção de novas ideias. Ele trouxe um enriquecimento
gigante. Ele ajudou muito a gente, né, professora Vanessa? A professora Vanessa teve também uma participação imensa e que facilitou muito para mim. Ela me ajudou demais. Mas eu quero agradecer o senhor, professor Leonardo, porque o senhor conseguiu também me ajudar bastante. E conseguiu nos ajudar, né, professor, a enxergar uma outra vertente para o trabalho. Então, eu agradeço bastante. Desculpe a voz aqui, a fala talvez embargada, mas é emoção, porque eu chego num momento de extrema alegria. Eu quero agradecer a vocês. Acha, Paulo, que isso? Nós estamos aqui porque você quis fazer e você conseguiu, tá certo? Então, meus parabéns, tá? Você merece. Obrigado. Mas eu não vou dar parabéns antes do final, né? Porque agora a gente precisa deliberar um pouquinho a respeito do seu trabalho. Então, eu vou pedir para você desplugar um pouquinho, que daqui a pouco eu já chamo você de volta, tá bom, Paulo? Tá bom. Rapidinho a gente já vai. Oi? Seu irmão também pode desplugar, agora é só a banca que fica. Tá, eu vou pedir para eles saírem também, né, desplugar aqui, desconectar, e depois a professora me chama. Mas a ideia do doutorado, ela é viva, tá? E eu construí e quero manter. Muito obrigado. Já está convidada. Obrigado. Deixa eu interromper a gravação, porque a